mundo, mas com a preocupação mais voltada para a ação sindical. Portanto, mais ligado para a Ana, mas eu acho que o Mário e o Sadi também, enfim, podem responder. Tem a ver com um survey que eu e meu grupo realizamos numa fábrica no sul fluminense em 2001 e repetido em 2009. E neste survey nós fizemos perguntas sobre condições de trabalho, a questão da pressão da gerência sobre os trabalhadores, como é que eles reagiam com relação a isso, etc. E aí os resultados foram curiosos, tanto em 2001 e se repetiram em 2002, no sentido de que os trabalhadores não se consideravam oprimidos com relação ao processo de trabalho. Eles não achavam que as chefias estavam obrigando a fazer trabalho extra, e uma série de coisas muito interessantes que desmentiam um pouco essa análise que a gente faz permanentemente de que estão sofrendo com o trabalho, qualidade do trabalho, etc. O único momento que isso traz uma certa contradição é quando se perguntava sobre ruídos no trabalho, no espaço de trabalho, uma série de coisas assim mais que eles não tinham que opinar, mas que eram coisas que eles ouviam e tal. Nesse sentido, que eles disseram que havia muito ruído, né? Ao mesmo tempo, todos eles falavam que eles estendiam, de certa forma, a jornada de trabalho quando depois do seu trabalho iam estudar em função do que a empresa exigia, etc. Mas não consideravam isso uma carga, não é, sobre eles que justificasse uma reclamação, etc. Ao mesmo tempo, quando se perguntou se eles achavam que o tempo de trabalho era suficiente, não é, para se eles se sentiam cansados e tal, a resposta, a maioria das respostas foi de que não, o tempo está correto. Entendeu? Bom, em resumo, quando eu expus esse trabalho para o sindicato ficou absolutamente atônito, não é? Porque como é que a gente vai fazer uma reivindicação quando os próprios trabalhadores estão entendendo isso? Então a questão que eu faço especificamente para a Ana é como é que se a ação sindical ela não tem que ser mais voltada para questões de saúde, de condições de trabalho que se espalham para outros setores da vida social, o lugar que mora, condições ambientais, qualidade de vida. Portanto, a ação sindical com relação à saúde, no meu modo de ver, teria que pegar a questão da sociedade e não especificamente as condições internas de cada empresa. Professor Catani? Relacionado a essa questão, e aí há uma pergunta específica para a Ana, tanto na pesquisa europeia como no projeto, se está contemplada a questão do deslocamento para o trabalho. Porque hoje nas metrópoles é comum as pessoas irem levar 2 horas e meia para ir e o equivalente para voltar. Professor Roberto. Obrigado. Primeiro, parabenizar a mesa, né, pela qualidade das intervenções, estendo isso, inclusive, à mesa de ontem, as mesas de ontem. Eu acho que estão fazendo um exercício muito interessante aqui, que reforça uma expectativa de que a gente está testando as fronteiras das abordagens sobre o trabalho por diversos caminhos, o que cria uma outra expectativa muito interessante, que é de que essa experiência que a gente está construindo aqui, do INCT, etc., ela venha a ser, na composição desses exercícios, né, produzir, digamos, alguma coisa que requalifica bastante a discussão sobre o trabalho e as narrativas estabelecidas sobre o assunto, né? Reforça essa expectativa e a sensação de que isso já está acontecendo. A questão que eu queria levantar, na verdade, é para Ana Cláudia, mas eu acho que vai respingar em todos os outros, que está relacionado com indícios de campo e notícias que a gente tem ouvido falar em algumas situações, para saber se vocês
tem algum elemento sobre isso. No trabalho da construção civil, nos grandes projetos, que reúne muita gente, reúne sob condições muito especiais, etc., de regime de trabalho e tudo mais, está aparecendo uma situação que é a introdução da droga, especialmente do crack, como um recurso para aumentar a produtividade, para dar conta da tarefa que está posta ali. Ou seja, sob certas condições muito especiais, o regime de trabalho por produção, o trabalho por projeto num tempo determinado, não é? Enfim, a pressão pela produtividade, pelo cumprimento das tarefas naqueles prazos que são determinados, muitas vezes, não propriamente pela empresa, mas pelo agente público que contrata, que determina o dia da inauguração da obra, enfim, quer dizer, ou seja, um conjunto de condições tais ali reunidas tem levado a essa situação em que o uso da droga, especialmente do crack, tem sido introduzido no trabalho. Isso cria uma relação diferente do uso da droga, do álcool, que é comum nesse tipo de categoria. Me refiro especialmente ao caso do alcoolismo, mas sob condições completamente diferentes, porque o alcoolismo é uma coisa que acontece mais fora, na comunidade, no tempo fora do trabalho, né, propriamente. E quando incide sobre o trabalho, ele incide no sentido de rebaixar a produtividade, porque ele entra ali sob condições. Isso tem acontecido também no caso do trabalho do corte da cana, em São Paulo. Quer dizer, a gente tem ouvido isso, né, que pessoas que também é um trabalho temporário, é um trabalho por produção, fortemente sob forte pressão do tempo e tudo mais, em que os trabalhadores também estão, né, se utilizando. Aí, nesse caso, veja, essas categorias, como trabalhadores da construção civil, canavieiros, imagino que outros também, né, são trabalhadores tipicamente manuais, que o uso da força é fundamental e o uso da droga é um potencializador da força para garantir produtividade. Evidentemente que isso não teria uma repercussão sobre trabalhadores intelectuais no mesmo tipo, evidentemente. Não esse tipo de droga. Talvez outro tipo de droga também. Outros tipos, certamente. Mas, então, olha, eu não sei se isso está aparecendo, se isso é uma novidade no mundo do trabalho. Enfim, como é que isso está sendo posto? Aproveitar o professor Maurício que está ao lado. A Ana também, ela apresentou bastante dados, tem bastante perguntas também, né? Vou primeiro parabenizar também a todos os professores que fizeram as exposições. Mas, Ana, queria fazer uma pergunta que está relacionada a um dado que você mencionou, que se refere à ideia de que essas cláusulas sobre saúde nas negociações, né, elas apenas repetem dados, questões vinculadas à legislação, na verdade, né, pedindo cumprimento da legislação. Em certa medida, a minha pergunta ela vem no sentido também de talvez tentar entender o porquê que também os sindicatos muitas vezes têm acabado se restringindo as suas negociações a questões salariais, né? Uma certa incapacidade até para lidar com determinados temas que vão para além da questão salarial. Então, assim, você mencionou com relação a essa repetição da legislação nas negociações, a falta de visibilidade do adoecimento, né, relacionado ao trabalho, e também a acomodação a certas situações. Então, a minha pergunta é a seguinte: em que sentido, se existe algum tipo de dado, informação que possa estar relacionada também a outros setores, né? Por exemplo, setor de frigorífico, setor madeireiro, ou algum outro setor que essa questão de saúde ela seja algo um pouco mais evidente, né? Então, que possa ter alguma diferenciação, ou se mesmo nesses setores onde alguns temas como de saúde são clássicos, frigoríficos é um setor onde isso é bastante evidente, né? Teve uma norma regulamentadora que surgiu poucos anos atrás. Então, assim, mas os sindicatos nesse debate dessa norma regulamentadora também
tiveram algum papel preponderante ou seguiram esse padrão aí de repetição da legislação? Professora Isabel. Então, eu também gostaria de agradecer muito pela qualidade das contribuições e a sua complementaridade em particular. E isso me inspirou um comentário, que ao mesmo tempo achou uma pergunta, que é um pouco sobre a etapa atual do capitalismo. Porque, assim, achei muito flagrante isso, que de certa forma esse dado aí, 22% dos trabalhadores em nível mundial que trabalham mais do que 48 horas por semana, por lado. Então, o tempo como criador de desigualdades, de fato, como um dos elementos que a gente falou ontem, acho um pouco do Piketty, enfim, a etapa atual do capitalismo, onde que a gente está chegando aí. E também me lembrou, obviamente, essas coisas que contei para vocês sobre as políticas sociais, as formas de colocação, concretização dessas políticas que fazem com que os possíveis usuários, de fato, sempre estão do lado da dominação, frente a condicionalidades mutantes em permanência. E isso, de certa forma, faz pensar essas categorias dominantes, supostamente, de trabalhadores, entre os quais a gente, de certa forma, que não tem mais nenhuma limitação do tempo do trabalho ou do tempo do fora do trabalho. Que, de certa forma, esse tempo de trabalho tem invadido totalmente o tempo que estaria fora e vice-versa, que a gente não sabe mais muito bem onde que estamos. Então, isso me fez pensar uma conversa que a gente teve a caminho com a Ana Cláudia, quando você contou a sua experiência da França, que você apresentou agora de forma um pouco mais sistemática, e em particular a respeito das coisas sobre os suicídios, que você comentou, essa pesquisa sobre os riscos psicossociais do trabalho, né, que você presenciou as discussões lá na DARES, e, enfim, essa emergência de do que diria um fato social total, né, desses suicídios que apareceram primeiramente em empresas que eram privatizadas. E quando eu fiz a minha tese, no fim dos anos 90, era sobre justamente o processo de privatização, tanto na France Telecom como nos Correios, onde, 8 anos depois, ocorreram justamente esses suicídios. E acho que, de certa forma, a gente não pode deixar de lado, de considerar tanto o tempo como esses processos de avanço do capitalismo, que invade aos poucos todo o conjunto das esferas da vida. E chamou em particular a minha atenção, porque um dos focos na minha tese era exatamente trabalhadores subalternos na empresa de telecomunicações e sobre a articulação entre vida privada e vida profissional. E uma das coisas que fez com que pessoas que fizeram um trabalho totalmente desqualificado em aparência fizeram esse mesmo trabalho durante 30 anos com ímpeto e um investimento ao trabalho, ao serviço, atividade no serviço, veio, enfim, era um dos resultados justamente dessa articulação perfeita entre vida privada e vida profissional, que era possível nesses níveis hierárquicos antes que virou privatizado. Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas acho que é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, justamente o deslocamento dessas fronteiras, né, entre o privado e o público que passa pelo tempo. Obrigada. Professora Ângela. Bom, eu queria mencionar aqui a minha satisfação de ouvir essa mesa. Acho que traz um conjunto de novas informações e abordagens, e, como disse Isabel, uma complementariedade das apresentações que de fato enriquece muito a nossa visão sobre essa problemática, né? Seja do tempo, da intensificação do trabalho, a qualidade de vida do trabalho, etc. Eu queria levantar algumas questões. Uma delas, que eu acho que eu coloco para a Ana Cláudia, mas também podia ser estendida para a apresentação para o Mário, que é sobre essa questão que você colocou como um dos elementos importantes na pesquisa, que vocês, né, vão pensar essa pesquisa sobre a questão, enfim, do tempo, da saúde, etc., no trabalho, que é a questão do sentimento, como você disse, né? E eu queria trazer, então, uma questão sobre todo um debate atual em torno do trabalho emocional, né? Ou da presença das emoções no trabalho como um elemento importante até para a gente entender alguns aspectos
desse adoecimento psicossocial, né? Quer dizer, então, como considerar isso tanto numa pesquisa, como que vocês estão pensando em realizar, relacionada à questão da saúde do trabalho, como também na questão da qualidade de vida, né? Quer dizer, como que, enfim, essa questão da emoção pode estar muito presente, seja do lado da satisfação, como elementos que você mencionou, né, Mário, na sua pesquisa, enfim, a satisfação, a felicidade, quer dizer, como que essas emoções, o prazer, as emoções e sentimentos aparecem, como também o contrário, né, quer dizer, os sentimentos opostos em relação às relações, do trabalho, a vivência do próprio trabalho, etc. Então, essa é uma consideração para vocês observarem. E eu queria também, em relação a essa questão do tempo do trabalho, da intensificação do trabalho, levantar uma questão para o Sadi, e que eu acho óbvio, né? Todo o uso dessas estatísticas, os dados que o Sadi apresentou, são super importantes para a gente um pouco dimensionar essas questões, né? De como que a jornada de trabalho tem diminuído ou avançado, que porcentagem de trabalhadores estão ainda vivendo jornadas muito extensas de trabalho, etc. No entanto, eu queria fazer aí uma observação e uma questão para você, que eu acho que as estatísticas absolutamente não captam o que é o trabalho excessivo.